Você está ouvindo a Web Rádio CT. A partir de agora você vai ouvir pela Web Rádio CT o programa Clique Jornal. Dinâmico e inteligente. Clique Jornal. Olá, mais uma vez, boa tarde, é o Paulo Silva e a minha colega jornalista Shirley Marciano. Cá estamos, diretos dos estúdios da Rádio CT, que é mantida pelo CT, para apresentar o Clique Jornal da Rádio CT. O nosso entrevistado de hoje, ele é poeta, escritor de cordéis, professor universitário, tudo a ver aqui com o CT, físico, músico e cordelista. Ele escreve sobre assuntos sociais e também, principalmente assuntos infantis, mas ele tem um caso de amor muito especial com uma pessoa de apenas 8 anos de idade, que é toda a sua usina e fonte de inspiração, e a gente vai saber que caso de amor é esse. Professor Paulo Barja, boa tarde, professor. Boa tarde, um prazer estar aqui com vocês. Bem pertinho do microfone, professor. Uhum. Até porque o professor é músico também, a gente vai pedir para fazer um cordel. Professor, que história de inspiração é essa que todo mundo conhece e fala, quando fala do professor Paulo Barja, fala o seguinte: qual Paulo Barja? O da Bebel? Isso. Que inspiração é essa, professor? Então, inclusive a Bebel, minha filha, foi o... é a filha? É a filha. Foi o motivo do início da minha produção de cordéis, né? Que maravilha! Eu sou colecionador de cordel já há muitos anos, desde que eu fazia física na Unicamp, lá em Campinas. Eu ia nos sebos, colecionava, comprava, gostava muito de cordel, sempre curti. Tenho uma coleção bem legal em casa e tal, mas nunca tinha pensado em escrever até que virei pai, né? Que maravilha. Aqui já em São José, a Bebel é joseense. Eu sou santista, tá? A Bebel é joseense. E daí aquela coisa de pai, de contar história para filho e tal, e eu gostava disso, cantar e contar histórias bastante, né? Aí pensei, puxa, de repente rola tentar fazer um cordel, né? Cordel para ela, histórias que pudesse contar para crianças, né? A linguagem do cordel é uma linguagem, poética. Isso. Isso, então vamos lá. O cordel é uma poesia altamente popular. No Brasil chegou faz tempo, no Nordeste foi morar. Tem muita sonoridade e dá na gente a vontade de em voz alta declamar. É mais ou menos isso aí. Maravilha! Então são rimas e o ritmo, né? O ritmo é importante no cordel. O cordel, você sabe que no Brasil, Ceará, Paraíba, Pernambuco, né? Principalmente Paraíba é o celeiro de cordelista, né? E eu tinha vontade de contar cordel para criança. Que coisa linda. Professor, saiu o cordel que necessariamente ele é uma vestimenta bem nordestina e veio aqui para o Sudeste e olha, e não de uma pessoa do tradicional do povo nordestino que conta os seus sofreres, e sim de um professor, de um físico, de uma pessoa culta. Quer dizer, o cordel venceu. Sem dúvida, né? Sem dúvida. É aquela história, né? O que é a cultura popular, onde tem uma brecha, onde tem uma fresta, passa o vento, né? Então é mais ou menos isso. Vai com o vento, tá na boca do povo, né? Para te continuar essa história, continuar contando para você, eu queria contar cordel para minha filha, cantar, falar, mas os cordéis tradicionais, muitos deles têm uma linguagem às vezes mais chula, brincalhona, inclusive com palavrão e tal, que faz parte, né, da cultura do cordelista. Então, o meu desafio, o desafio que eu me impus era fazer o cordel mais simples, de fácil entendimento, uma literatura, uma adaptação do cordel para as crianças, né? Que foi através da Bebel. A inspiração foi a Bebel. A Bebel, inclusive, é capista. Meu primeiro livro, a capa, trouxe aqui para vocês verem. A capa desse livro é feita pela Isabel. Vou colocar na capa do site, ó. Eu vou colocar. Que lindo. Então, cordéis para crianças de todas as idades. Cordéis para crianças de todas as idades. Esse foi o primeiro livro que eu lancei. Aí dentro tem as capas, algumas delas feitas pela Isabel. Deixa eu ver. Olha que lindo, lindo, lindo. Tem uma que é a Tartaruga e o Passarinho, que já foi adaptada para teatro, o pessoal em escola já apresentou, sabe? Então, isso nos alegra muito, né?
Então você vê que são duas vertentes diferentes. A minha formação acadêmica é em física, matemática, essa parte, mas trabalhei bastante com isso, trabalho com isso, sou professor na engenharia, na Univap. E do outro lado tem esse lirismo, que eu acho que vem muito de berço. Ao mesmo tempo que eu sou pai da Bebel, eu sou filho do maestro Barja, lá de Santos. Sim. Né? E minha mãe professora de português, Ela Maria. Então, é isso, né? Agora, o professor, deixa eu até tentar aqui pelo cordel. A informação é gratuita, ao alcance de suas mãos, acumule mais saber para a sua formação. A Bebel, ela trouxe a alma nordestina para o Sudeste? Eu não sei, eu acho que... Como se explica? Não, eu acho que é soma. Na verdade, o Brasil... Quem fala disso bem é o Darcy Ribeiro, né? Uhum. A gente é soma, o brasileiro é soma. Quer dizer, nós temos o Nordeste presente aqui em São José, você sabe disso, né? Minas Gerais também, muito forte, né? Eu brinco, às vezes, que São José é uma cidade mineira que descolou e veio espirrou para cá, né? As placas tectônicas. Então, tem essa brincadeira, né? E a gente tem bairros nordestinos, tem bairro Mineiro, tem Santana, né? Então, gente é soma. Aqui em São José dos Campos tem a festa do nordestino no Parque Novo Horizonte. Isso. Agora, o professor é professor de literatura. Eu vi ali o livro ele foi ilustrado pela menina de 8 anos. A Bebel está com 11 agora. Já tem 11. Faz 12 agora em setembro e foi a grande inspiração para o início dessa trajetória no cordel especificamente. Eu já fazia poesia, né? Mas o cordel começou com essa vida, vamos dizer, de pai, né? Coisa linda. Agora, professor, as pessoas falam que, olha, o poeta, o Barja, ele é questionador. E esse anarcopoesia, o que é? Então, aí que tá. Nós somos múltiplos, né? Todo mundo faz mais de uma coisa, enfim. Tem o lado do cordel, que eu comecei trabalhando, pensando para as crianças, mas tem muito forte esse interesse social, essa busca por justiça social. Eu acho que é uma coisa muito importante. É uma missão de todos nós, né? A gente, como cidadão, precisa se preocupar com o próximo também. Você vê aí, por exemplo, nós temos a questão do banhado. Havia banhado sendo discutida, uma coisa polêmica. Aliás, agora estão até mandando uma carta ao Papa. Vai para o Papa, isso. E vai sair um verso de cordel daí ou não? Olha, a gente tem um cordel que foi feito recentemente, fiz um cordel recentemente, sobre a Via Banhado, né? A gente, assim, criticando essa ideia, né? Isso foi apresentado, inclusive, na Praça Afonso Pena, naquela programação mensal que o César Pop, vocês devem conhecer, faz. Claro. Então, a Rádio Aguapé, o César, ele abre mensalmente lá, faz os eventos. Eu estreei o cordel sobre o banhado lá, na Praça Afonso Pena, que, aliás, foi palco também da nossa briga, que gerou outros cordéis. Por exemplo, naquela época do salário dos vereadores, né, que houve um aumento de 60%, a gente conseguiu reverter, indo para a rua e fazendo, né, a manifestação. Também a questão do Pinheirinho, que foi para as ruas. O professor retrata tudo nos versos de cordel. Isso, cabe tudo no cordel. A gente põe o que que nos interessa. Agora, o anarcopoesia, voltando para o livro que você está mencionando, aí é outro tipo de estrutura poética. São versos livres. Você vai ver que não tem aquele ritmo, é uma outra métrica, outra coisa. São versos soltos, livres, né? E são os livros bonitos, sonetos. Aí, soneto. Então, anarco, ele é mais libertário e moderno. Os sonetos é aquela poesia, para brincar, lembrar do saudoso Dailor Varela, né? Ok, de Monteiro Lobato. É isso. O Dailor dizia, né? Pô, esse cara aqui escreve umas coisas medievais, né? E é verdade, né? Era uma brincadeira, né? Quer dizer, ao mesmo tempo que a gente tem um pé no século XXI, a gente carrega uma herança lírica que vem de antes do Brasil ser descoberto, né? Vem da Europa, da Península Ibérica, enfim. E ali a gente teve o nascimento do cordel, dos sonetos na Idade Média, com Dante Alighieri e outros poetas, né, europeus,
O soneto é uma métrica muito tradicional e eu gosto que de exercitar. Maravilha. Eu estou fazendo uma mistura aqui dos pequenos livros, até falando do cordel, falando da narcopoesia e também dos sonetos, numa poesia que diz que um poeta nem precisa fazer verso, mas precisa ter a ânsia de dizer. É isso que tem na alma, professor? Isso, a gente tem que ter um objetivo, um motivo para escrever, né? Não é fazer só pelo exercício, né? É fazer para comunicar alguma coisa. Eu trabalho hoje na engenharia, na Faculdade de Engenharia da Univap, mas também trabalho na Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas e Comunicação. Ou seja, a gente temos um grupo de estudos, um laboratório de estudos de comunicação, né, o Labicom, que nasceu o ano passado, e a gente procura provocar os alunos, estudantes, né, também os colegas, professores, quais são os assuntos que nos interessa falar, quais são os temas polêmicos, por que não, né? Que a gente precisa discutir, debater, né? E aí a poesia é uma ferramenta para isso, entende? Voltando ao cordel, professor, São José está bebendo poesia, como diz aqui o Francisco Diniz, ele manda aqui, dizendo das faces do ser humano, seu agir e seu pensar, o cordel é sempre escrito de forma peculiar, com rima, métrica, oração, com canto ou reclamação, quem faz rir ou emocionar. Legal. É algo presente. Presente, né? A gente tem aqui em São José, além da minha iniciativa dos cordéis joseenses, eu chamei de cordel joseense, você sabe que toda decisão que o ser humano toma é política, num sentido ou em outro. Sim. Eu vim para São José, sou nascido em Santos, e achei que era importante afirmar esse pertencimento à cidade. Eu estou vinculado a essa cidade já, sabe? Moro aqui há 13 anos, me considero joseense no sentido de brigar pela melhoria da cidade, enfim. Então eu chamei de cordéis joseenses, né? Mas a gente tem aqui também uma dupla infalível, que a gente sempre... amigos queridos, né? Reginaldo e Zenilda. Né? Reginaldo faleceu há 1 ano, é uma inspiração também eterna. E a Zenilda, esposa dele, né? E grande escritora também. Então, é a Paraíba presente, né? A gente fez uma vez um espetáculo que chamava São José da Paraíba. Que coisa. Que era uma brincadeira disso. O casal que veio da Paraíba e se correspondia por poesia e vieram se juntar aqui em São José. E construir uma família. Construir a família e assim, a cidade, eu acho, né? Eu penso assim que a cidade agradece esse lirismo. Que venha de onde vier, entende? Professor, São José está completando 248 anos, e assim como o professor Paulo Barja veio de Santos, o Del Lopes veio de outros cantos, o César Pop de outro também, e a gente tem notado que São José tem sido uma incubadeira de gênios. Os gênios estão transitando pelas ruas da cidade, ou é o clima de São José que está fazendo nascer gênios? Olha, diz a lenda que o clima aqui é bom para tuberculoso, né? O pessoal 100 anos atrás, né? E, aliás, isso é um tema permanente de estudos nossos, tá? Mas eu acho o seguinte, o que move a gente, uma coisa que nos motiva, é o contato, é o conhecer, são as amizades, né? Então, à medida que a gente vai formando o nosso time, eu acho que é isso, sabe? A gente vai encontrando nossa turma, formando o nosso time. E aí entra Zenildo, Reginaldo, mas entra muitas outras pessoas também, que se eu começar a falar, vou ser até injusto. Eu vou citar José Moraes, professor Moraes. Ele veio aqui outro dia. Eu vou citar porque ele está para lançar o livro novo dele amanhã. Eu vou fazer aqui a propaganda para o meu amigo Moraes, que é uma pessoa importante também, que está sempre... É um brigão, entende? Verdade. E a gente tem que ser brigão às vezes, né? Aliás, o professor José Moraes, o poeta José Moraes, a capa do livro, eu queria até dar uma sugestão que se pudesse passar para ele, que fosse em forma de camiseta. Pois é. Porque as poesias dele tá tudo no peito. Ele veste a poesia, não é? E que se fizesse uma capa de livro como se fosse uma camiseta, seria tudo de bom, seria bem a cara dele, que lança um livro agora. Amanhã no Sesc ele vai estar com o no Sesc em São José dos Campos. Então, professor, poeta e escritor de cordéis, Paulo Roxo, né? Isso. Paulo Roxo Barja, que é professor universitário, físico, músico e cordelista, que fala sobre esses assuntos tão especiais. Volta já aqui no Clique Jornal. Um instante só, a gente volta já falando de poesia aqui na Rádio CT.
Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Água é vida. E vida não se desperdiça. Economizar água traz mais benefícios do que você imagina. Por causa da distância cada vez maior de captação, são necessárias grandes obras para garantir o abastecimento das cidades. Isso significa energia, dinheiro e potencial impacto no meio ambiente. Além disso, ao economizar água, você contribui para a redução do volume de esgotos. Entre nessa corrente, participe. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Bullying. Aprenda a identificar para prevenir e erradicar. O cyberbullying, ou bullying virtual, propaga as difamações instantaneamente e o efeito multiplicador do sofrimento das vítimas é muito maior. O cyberbullying extrapola em muito os muros das escolas e expõe a vítima ao escárnio público. Combater o bullying é uma questão de justiça. Uma campanha da Rádio Câmara e do CNJ. Racismo não entra em campo. Futebol é arte da bola que rola no gramado. Roda no ar, na cor da emoção. Pernas brancas, pretas, amarelas. De todas as cores, de todas as torcidas. Cartão vermelho para o racismo. Fim de jogo. Racismo é crime. Denuncie. Uma campanha da Comissão de Esportes da Câmara dos Deputados. Energia elétrica. Fique ligado. Instale antenas ou outros objetos metálicos longe da rede de energia elétrica. Reformas e obras civis, poda de árvores e trabalhos próximos à rede só devem ser realizados por pessoas com conhecimento técnico. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, com o professor Paulo Barja. Professor, eu quero falar um pouco da sua, do seu lado acadêmico e universitário. O professor, quem é o professor Paulo Barja? Então, eu fui, aos 17 anos, saí de Santos, minha cidade natal, para morar em Campinas e estudar física, né? Uhum. Fui fazer física, aquele negócio da gente que quer... A gente que tem braço largo, né? Quer abraçar o mundo inteiro. Então a física ela tem esse poder. Conheci no curso de física outras pessoas com essa amplitude, essa vontade de entender as coisas e tal. Fui fazer física, fiz a graduação lá na Unicamp, fiz o mestrado também em física. Fui migrando para uma área que a gente poderia chamar de biofísica, estudando plantas, né? Maravilha. Fiz o doutorado estudando fotossíntese, eu ficava um pouco na física, um pouco na biologia. Sempre gostei muito de trabalhar nas fronteiras, nos limites entre as ciências, sabe? Quebrar as paredes, Coisa sabe? linda. Como já dizia o pessoal do Pink Floyd, break down the wall, quebre a parede. Então, eu gostava de trabalhar assim nas interfaces, até hoje, né? Então, foi isso. Aí depois do doutorado, eu fui para a USP fazer um pós-doc e estudar genética de planta. Aí pulei o muro mesmo. Que né? coisa linda. E vim para São José, comecei a montar um laboratório de fotoacústica, que era a técnica que eu estudei mais, né? Aplicado à pele humana, aplicado a temas biológicos, mas voltados mais para o ser humano. Então, pele humana, resinas odontológicas, né? Estudar dente, estudar... E conseguiu chegar a um ponto do porquê que a pele humana, principalmente... da formação dela e da reposição. Então, a gente trabalhou uma característica da técnica fotoacústica, que foi, vamos dizer assim, o carro-chefe da minha vinda para cá, é que, através da medida do sinal acústico, desse sinal fotoacústico, ou seja, você joga luz numa amostra, no caso a pele, e mede esse sinal,
Esse sinal ele depende de propriedades térmicas, né? Que, por sua vez, dependem de fatores como oleosidade, por exemplo, e pigmentação, né? Então, a gente começamos a aplicar a técnica para medir, fazer uma medida indireta de nível de oleosidade, de nível de pigmentação. E no caso das resinas odontológicas, a gente consegue monitorar o processo de polimerização da resina. A resina é aquela massinha, né? Quando você joga a luz, ao passar do tempo, as propriedades térmicas mudam, o sinal muda. A gente observa uma curva, no computador a gente vê uma curva em S, que é a resina sendo polimerizada. Então, a técnica é uma técnica simples. Deixa eu só te falar uma coisa legal. Então, professor, não perca esse raciocínio. E consegue ali reproduzir através desse estudo e desse estudo? Nosso objetivo principal era conhecer, diferenciar, né? Saber discriminar, por exemplo, matematicamente, através das propriedades térmicas, descobrir o nível de oleosidade, saber quantificar a pigmentação, né? Então, por exemplo, o pessoal fala muito de fototipo de pele, fototipo 1, 2, 3. Como é que faz isso? Como é que mede isso? Uma maneira de a gente avaliar a pele da pessoa, de uma maneira que é, vamos dizer, como diria voltando para o popular, meio arriscosa, né? É se a gente coloca o cara no sol, né? Em vez de ele ficou vermelho em meia hora, nossa senhora, né? Verdade. Então a gente vai... né? A nossa ideia era trazer realmente o conhecimento científico dessa técnica para fazer os estudos de caracterização da pele sem precisar expor a pessoa, né? Então a gente no laboratório trabalha com uma luz de baixíssima intensidade, né? Não tem nenhum risco, né? E para fazer essa caracterização. E isso já está dominado. Isso a gente faz, isso. Também medir, por exemplo, o efeito do protetor solar. Quanto tempo dura esse efeito? Quando que você precisa reaplicar? Então a gente faz a aplicação média ao longo do tempo, 1 hora, 2 horas, 3 horas, vai avaliando isso. Agora, já fizemos também. São José dos Campos, não perca aquilo que você falou, vou falar uma coisa interessante, não perca isso. Agora, também é interessante, São José é uma cidade industrial, nós temos a maior indústria de cosméticos do mundo, já vamos falar assim, que é a Johnson & Johnson. Eles sabem disso aí? Olha que legal, um dos quase que eu falei menino aqui, né? Não deixa de ser, né? Aluno da gente, a gente trata como se fosse menino, né? Mas é um senhor pesquisador, que é o Sérgio Oliveira, é funcionário da Johnson, né? Aliás, ele viaja o mundo inteiro. Era um caso engraçado do aluno que eu escrevia para ele, estou na Alemanha, depois a gente conversa. Estou na Holanda. Assim. E ele fez o mestrado com a gente. Lá na Univap, maravilha. Onde ele aprendeu a usar a técnica para caracterizar o protetor solar, né? E determinar o fator de proteção solar. Ele criou uma dissertação bonita. Deixa eu te falar, essas dissertações de mestrado, doutorado da Univap são todas disponíveis, gente. Quem tiver interesse, entra na página. Entra na página www.univap.br. Que maravilha. Procura ali biblioteca. E ali você tem acesso na biblioteca às dissertações em PDF. Você pode baixar, ler. Então tá aí. Olha, o que presente do professor Paulo Barja, ele que é professor da Univap. Então você entrou www.univap.br, na biblioteca. Biblioteca, isso. Terá, no caso dessa da pele, qual o nome aí que você daria? Aí você faz o seguinte, você pode fazer a pesquisa por termos, né? Então, por exemplo, você digita pele, por exemplo. Verifica lá dissertações, né? E aí vai estar lá Paulo Barja. Vai aparecer uma lista de produções, de alunos. Ou então se você tiver interesse em conhecer meus trabalhos, digitar Paulo Barja, por exemplo, vai aparecer as coisas que eu orientei. Todos no Google? Dentro do Google também pode ser. Sim. Mas no site da biblioteca você acessa, aí você pode baixar para o PDF, que é uma... Aliás, diga-se de passagem, a gente tem muito... Eu queria falar isso. A gente tem muito conhecimento científico no Brasil disponível, gratuito para as pessoas. É verdade. Não se fala muito disso. Então é legal a gente... Aqui é um lugar ideal para a gente falar. Tem muito material, gente, para quem quer estudar. Para você baixar um PDF, saber o que está fazendo, por exemplo, na Paraíba, nesse exato momento, deve ter alguém estudando um óleo de copaíba, por exemplo, eu sei que o pessoal estuda. Exatamente. Você vai lá, pesquisa, baixa e lê. Então, a interação científica, ela se beneficia muito, e também a própria curiosidade científica, se beneficia muito desses meios, vamos dizer, online, dessas redes, isso tudo facilita muito. Quando eu era pequenininho era outra história, né?
Era muito mais complicado. Completamente distante. Nós falávamos sobre isso essa semana, sobre a fotografia. Que primeiro tinha que se preparar, tomar um banho e ir até o estúdio. Depois batia-se a foto e uma semana depois queria saber se estava... que aconteceu. Verdade. Exatamente. Verdade. Então, para hoje está tudo automatizado e na hora. Bom, professor, a função da Rádio CT é exatamente essa: elaborar essa linha de comunicação nessa evolução natural e gradativa que o Rádio Web propõe, né? Esse link entre o sindicato, entre trabalhadores, entre a sociedade, oferecendo essa programação diversificada, né? Com informativos relevantes à sociedade e releases que venham a funcionar como uma prestação de serviço à população. Agora, eu quero saber que o senhor iria dizer uma coisa muito interessante e eu interrompi aquela hora. Nossa, agora tem tanto assunto. A gente comentou sobre a possibilidade de falar mais um pouquinho do banhado. Do banhado, tem essa questão. Claro. Eu tenho um cordel fresquinho, se você quiser posso até fazer uma Por favor, uma deixa eu ver apresentação. quantos minutos nós temos nesse bloco aqui para o professor cordelista. Temos 5 minutos. Dá para a gente fazer uma leitura? Claro, sobre cordel. Então, atenção, professor. Olha, eu para te anunciar, professor universitário, físico, músico e cordelista. É o poeta e escritor de cordéis Paulo Barja falando sobre o pulmão de São José dos Campos, o nosso banhado. Ok, gente, então aqui vai a leitura. Quem sofreu com Pinheirinho não quer a via banhado. Serpente cruel e dura, maior até do que um trem, 4 quilômetros tem, 30 metros de largura, feita de ganância pura, destrói o campo lavrado, massacra o pobre coitado e nunca vi, mas adivinho. Quem sofreu com Pinheirinho não quer a via banhado. Para quem não é daqui, depressa eu vou explicar. O banhado é um lugar dos mais lindos que já vi. Fiquei triste quando ouvi que estaria ameaçado por empreiteiro assanhado e governo sem carinho. Quem sofreu com Pinheirinho não quer a via banhado. Área de preservação, brisa fresca da cidade, bem merece, na verdade, ambiental proteção. Para que fazer construção extinguindo um povoado e deixando degradado o quintal nosso e do vizinho? Quem sofreu com Pinheirinho não quer a via banhado. O projeto é elitista, transformando casa em barro, só prevê estrada para carro, promete um monte de pista só para rico e para turista, pois o pobre é descartado, expulso, desalojado para não ficar no caminho. Quem sofreu com Pinheirinho não quer a via banhado. Argumento sem razão, tem quem diz que o ambiente já não serve para a gente porque tem degradação. Ao contrário, meu irmão, que discurso esfarrapado. Seja então fiscalizado o esgoto bem direitinho. Quem sofreu com Pinheirinho não quer a via banhado. Quem diz que o trânsito deve melhorar sabe que existem alternativas. Se insistem é porque tem a mão leve. O poeta aqui se atreve a supor negociado um recurso avantajado por interesse mesquinho. Quem sofreu com Pinheirinho não quer a via banhado. Nos campos de São José, 3 anos atrás eu vi desocupação aqui e a gente perdendo a fé. Achando não dar mais pé, teve um povo que acanhado recolheu-se assim calado, porém não está sozinho. Quem sofreu com Pinheirinho não quer a via banhado. Cordelista joseense, eu moro aqui bem no centro da cidade, estou por dentro e quero que você pense. Via banhado? Dispense, é projeto equivocado que deixa o povo assustado, sem mais flor, só com espinho. Quem sofreu com Pinheirinho não quer a via banhado. Que coisa linda! Olha, quem sofreu com Pinheirinho não quer a via banhado, porque esse trem é ruim demais, né? Pois então. Mas olha, professor... Mas que maneira assim legal de falar, né? Porque... Bem popular, Shirley. Popular, poético, né? Sai do lugar comum, que a gente é gente que fala do assunto e critica, a gente encontra por aí, né? Mas de uma maneira tão lúdica, assim, passar uma ideia a simplesmente mensagem espetacular. Muito bem. Só faltou colocar o varal e os cordeizinhos para... fica no... Então, deixa eu falar uma coisa para você, fazer um convite. No dia 25, agora 25 de julho, sábado, né? Nesse vai sábado. ter mais uma Rádio Aguapé. Com César Pop. Pop vai estar lá. Eu devo levar um cordel novo, nem tenho aqui ainda, que é sobre a redução da maioridade, esse problema também
essa discussão complicada, né? E a gente está questionando isso. Até que ponto? Por que isso Mas tá não sendo temos uma capela aí? Nem que foi um pedacinho? Não lembra? Eu prefiro deixar para estrear no sábado, porque eu estou ainda dando os retoques finais, fazer uma coisa bem feitinha. Eu agora não vou dizer, porque eu prefiro esperar. Na Rádio HP, tudo que eu vou falar. Muito bem. Muito bem. Professor, nós vamos para um breve intervalo. Professor Paulo Roxo Barja, essa simpatia de ciência e cordelista brasileiro e apaixonado pela Bebel. Fala da Bebel, estraga o homem, não é? Quer dizer, é tudo... nasceu um poeta junto com o amor dessa criança. É verdade. É a princesinha do professor Paulo Barja. Quando você fala Paulo Barja, o da Bebel, que amor é esse? Vamos falar daqui a pouco com o professor Paulo Barja aqui no Clique Jornal, um instante só. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT, Web Rádio CT. Meu chefe é um carrasco, minha mulher me deixa louco. É só por isso que eu bebo. Cai na real, cara. Já pensou que o problema pode estar com você? E que o seu comportamento desperta o pior nas pessoas? Acesse www.alcoolicosanonimos.org.br e procure ajuda de quem já passou pelo que você está vivendo. Se você quer beber, o problema é seu. Se você quer parar, o problema é nosso. Uma campanha da Câmara dos Deputados e do AA. Pedofilia não é brincadeira, é crime. O pedófilo costuma ser uma pessoa acima de qualquer suspeita, o que facilita sua atuação. Existem casos em que o encontro pessoal pode terminar em violência física ou sexual. Diante do computador, todo cuidado é pouco. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Energia elétrica. Fique ligado. Algumas medidas simples podem prevenir acidentes elétricos. Evite o uso de benjamins ou T's. Eles causam sobrecarga. Prefira sempre instalar mais tomadas. Instale também o fio terra e interruptor diferencial residual DR. Eles protegem sua família contra choques elétricos. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Muito bem, conosco o professor Paulo Barja, poeta, escritor e cordelista. Ele é físico também. E você pode acompanhar também pelo Facebook, que nesse momento estamos lá na página do SINDCT, SNDCT, Sindicato Nacional dos Servidores Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Professor Paulo Barja, eu vou registrar aqui os nossos apoiadores, quem está nos ouvindo espalhado por todo esse país. Primeiramente aqui em São José, o INPE e o DCTA de São José dos Campos, que nos ouve nesse momento, o CEMADEM no Parque Tecnológico, o Fórum de Ciência e Tecnologia, que congrega mais de 30 entidades, o CPTEC aqui em Cachoeira Paulista, lá onde o professor se formou, também a CTI em Campinas, que é o Centro Tecnológico de Informação Renato Archer, nos ouvindo nesse momento CLBI em Natal, no Rio Grande do Norte, que é o centro de lançamento da Barreira do Inferno. Nos ouve também nesse momento, registrada aqui a audiência, CLA em Alcântara, no Maranhão, centro de lançamento de Alcântara, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, no Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos, lá de Santa Maria,
E, finalmente, aqui, registrando a audiência, a Unidade Regional do Centro-Oeste Brasileiro, com nome e endereço, Avenida Doutor Hélio Ponce de Arruda, no Bosque da Saúde, em Cuiabá, no Mato Grosso. Mas que maravilha, hein? Do Oiapoque ao Chuí. Do Oiapoque ao Chuí. Que maravilha, muito bem. Ouvindo e com reprise também, sempre às 9 da noite. Que beleza. Deixa então eu comentar com você sobre você falou do INPE, né? Nós temos uma interface aí, né? Professor Marcos Dias, mas eu queria lembrar, a gente estava falando agora, uns minutos atrás, sobre a técnica fotoacústica, uma técnica física que se baseia na incidência de luz sobre uma amostra para a gente medir as propriedades térmicas dessa amostra, né, através do sinal acústico. E essa técnica, o efeito fotoacústico nasceu no século XIX, foi descoberto no século XIX por Graham Bell. O sujeito lá do telefone, ele descobriu também esse efeito fotoacústico, que é a luz incidindo sobre um material fortemente absorvedor, gerava onda acústica. Bom, essa descoberta foi curiosidade apenas por décadas, não havia um modelo matemático para isso, para explicar isso. Até que uma dupla do Carren e Malkin, dois pesquisadores, explicaram matematicamente o modelo de difusão térmica. Por que eu estou te contando isso? O Brasil tem um papel importante na história da técnica fotoacústica. E São José também, né, especificamente. Por quê? Os dois maiores nomes da ciência brasileira e mundial nessa área de fotoacústica, eu poderia citar aqui, vou citar, faço questão, que é o professor Elion Vargas, né, da época da Unicamp, estudou na Unicamp, trabalhou na Unicamp, mas, enfim, já montou grupos de pesquisa no México, na França, em vários lugares. E o professor Elion Vargas era, vamos dizer, a parte prática, o experimental, aquele cientista que ia lá para a bancada trabalhar. E o crânio, vamos dizer, a parte teórica, uma pessoa importantíssima, aliás, que eu tenho uma admiração incrível, que é o professor Luiz Carlos Moura Miranda, do INPE, aposentado, maravilha, um grande pesquisador, né? Uma dessas pessoas que influencia a gente, né? Que, positivamente, a gente tem orgulho de ter conhecido. Incentiva. O Miranda é aquele cara que você senta para tomar café com ele, 10 minutos depois você está iluminado. Assim, não, o cara já deu ideias assim para você desenvolver. Uma pessoa generosa, como, aliás, essas pessoas, se você perceber, aí sim, o gênio tem essa generosidade, né? Não quer guardar para si, ele quer dividir. Então eu queria prestar essa homenagem ao Luiz Carlos Moura Miranda, né, de São José dos Campos, já foi diretor do INPE, enfim, e é uma pessoa muito importante nesse modelo. Eles desenvolveram, essa dupla de brasileiros desenvolveu um modelo de célula fotoacústica que é chamada de volume mínimo. E, antigamente as pessoas faziam um projeto que era uma espécie de uma caixa, como ainda hoje se faz, e põe o microfone no cantinho. Tem toda uma questão de engenharia aí, de um duto estreito, tem que ser volume pequeno para dar maior sensibilidade. Bom, então o Miranda e o Elion tiveram a ideia seguinte: em vez de fazer uma caixa, a gente vai usar o próprio microfone como expansor, como uma microcaixa. Quer dizer, aquela câmera do microfone se tornou a menor câmera fotoacústica, menor célula fotoacústica do mundo. É um modelo que se chama de célula aberta. Não é uma caixa. É um microfone e a própria amostra tampa essa caixa. Então, sabe aquelas ideias simples geniais? Então, ovo de Colombo. Então, é simples, é baixo custo, é uma técnica que pode ser desenvolvida por países sem grandes investimentos tecnológicos, que tenham de restrição orçamentária. Dá para montar um laboratório de fotoacústica, entende? Que maravilha! Pra você ter uma noção, o laboratório que eu tenho na Univap, a coisa mais cara que tem lá é a mesa. É uma mesa antivibratória. A mesa é cara pra caramba. Mas a montagem em si, você não precisa de um laser de altíssima potência, nada disso. Você faz isso com uma fonte de luz, até com um projetor de slide, você pode fazer uma montagem fotoacústica. Então é legal comentar isso, né? O Brasil inovando, o Brasil abrindo esse caminho, né? Quer dizer, o maior patrimônio científico brasileiro é o cientista. É a cabeça, é isso aí, é o cientista. São esses Então, definitivamente, Paulo Barja, o São José dos Campos é incubadeira de gênio mesmo. É aqui que nasce, se reproduz e tal, e inspira, respira. Eu acho que lugares, institutos como o próprio INPE, né, o CTA, a Univap, que as pessoas às vezes
não conhecem muito bem. Eu convido vocês a conhecerem a Univap, o Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Univap. Tem muita pesquisa bonita, boa sendo feita lá. Lá tem parque tecnológico também, né? Tem um parque tecnológico. Então é uma visita. Aliás, me parece que no dia 22 de agosto, é um sábado de agosto, dia 22, vai ter uma visita, vai ter um sábado aberto, universidade aberta. Para que as pessoas possam ir. Para que as pessoas conheçam. Eu acho que é importante. Agora, falando como professor universitário, a nossa vontade grande de interagir com a cidade, com o cidadão joseense. Deu para se notar que ultimamente está tendo essa necessidade de se mostrar para a sociedade. A ciência em si, os doutores estão querendo ir para a cidade, trazer aquele povo para dentro da universidade e mostrar o que é que está acontecendo. Eu acho isso um movimento importantíssimo. Eu acho que você está coberto de razão, falou certo, sabe? A gente... E eu vou te dizer que isso é coisa de 10, 12 anos para cá. A gente tem realmente essa vontade e esse movimento está acontecendo, já está acontecendo, né? Então o acesso das pessoas à universidade aumentou muito. A gente sabe, né, que 15 anos atrás era uma coisa que... E isso tem inspirado novos interesses para a ciência. Isso tem ajudado a gente, por exemplo, pessoas como eu, que gostam de trabalhar, como eu estava te falando, na interface. Então, por exemplo, física e saúde. Saúde e música. Eu tinha um projeto de música na área da saúde. E assim por diante. Na área de comunicação, então, fazer essa ponte entre a engenharia e a comunicação, né? Então, esse maior acesso à universidade gera um maior intercâmbio até dentro da própria universidade, um instituto com o outro, uma faculdade com a outra. E esse é um sonho meu, assim, um objetivo... E está acontecendo pessoal, nesse exato momento, quando o professor vem no rádio, fala no rádio, coloca o seu coração no microfone e com isso tem essa atração. É verdade. Eu acho que o nosso objetivo, acho que todos nós queremos de alguma forma ser ponte. A gente quer unir, não é isso? Quer unir a ciência com a poesia, por exemplo. Por falar em poesia, vamos falar de poesia. O que é que nós temos aí? Um cordel, mas aquele cordel é como esse. Se fosse quem sofreu no Pinheirinho não quer havia banhado. Alguma coisa. Eu vou falar para vocês então. Tem uma frase do Ziraldo. O Ziraldo, ele fala assim, claro que é uma provocação, ele é um provocador maravilhoso, que diz que ler é mais importante que estudar. Então vamos ler, que é uma coisa, mesmo que você não esteja na escola, mas vamos ler é bom. Que maravilha. Então eu fiz um cordelzinho, em décimas também. Essa métrica de décima é uma métrica que a gente diz que é quase que fosse a pós-graduação do cordelista. Eu vou ler, então, um cordelzinho que se chama Leitura é Diversão e Aprendizado. É uma parte do cordel das décimas que eu publiquei. Eu leio o que estiver à minha frente. Cartaz, bula, HQ, cordel, jornal, revista, placa e livro. Isso é normal. Leitura é coisa boa, minha gente. Quem lê fica melhor e inteligente, e eu fui desde pequeno incentivado. Cresci como leitor apaixonado e a vida me ensinou mais de uma vez. Escutem bem o que eu digo a vocês. Leitura é diversão e aprendizado. Criança pode ler desde pequena. Um livro também fala por figura, e folheando por desenvoltura, sozinha ela vai lendo, assim, serena. Também gosto demais de ver a cena da mãe lendo para o filho ali deitado, na hora de dormir, tão fascinado com uma história boa que se conta. Ali vejo a verdade que desponta. Leitura é diversão e aprendizado. Agora uma pergunta eu vou fazer e quero ver quem sabe me contar. Como é que um cego pode se expressar em texto escrito? Quem sabe dizer? Um jovem lá na França fez valer um raciocínio privilegiado e Braille foi o código inventado. Foi mesmo uma conquista muito boa. Por isso eu digo para qualquer pessoa, leitura é diversão e aprendizado. Às vezes é legal ler em voz alta um texto que se adora. Sabe quando? Em roda ou num sarau, compartilhando poesia como o solo de uma flauta. A música, aliás, tem uma pauta. É onde o canto fica registrado. E se o compositor for inspirado, para sempre cantarão a sua escrita. Partindo disso, pense bem, reflita. Leitura é diversão e aprendizado. Que coisa linda. Este é um cordel, o cordel do Sudeste, podemos falar assim ou não? Não, essa métrica que eu li, tanto o poema anterior do Banhado como essa, é chamada décima.
O cordel, o mais comum é se falar em cestilhas, são 6 versos, mas as décimas são um método, uma estrutura mais rebuscada que envolve 4 finalizações diferentes em cada estrofe. É um método de encadeamento de rimas mais complexo. Agora, uma curiosidade, a gente, aliás, até mesmo com o trabalho científico, viaja a alguns países, né, vai conhecer outros lugares. Estive em Cuba, no México, por exemplo, há poucos anos, e nesses lugares encontrei também parentesco com o nosso cordel. No México, em particular, o contraponteio, que é o desafio mexicano, é em cestilha, como se fosse um cordel tradicional paraibano, parecido, né? E em Cuba, eu fiquei maravilhado quando eu fui para um encontro de agricultura, agronomia, técnicas agrícolas e tal, e descobri que eles editavam lá publicações dando dicas de agronomia em verso. E a poesia deles era muito parecida com esse tipo de estrutura décima. Olha que legal. Quer dizer, a América Latina tem esse pendor, nós temos esse pendor lírico. Não adianta, o latino é um ser lírico. Entendeu? Quer dizer, nós temos cordel tipo exportação. Na alma, né? Coisa linda. Tem aqui até para não clonar o cartão, não é? Isso, meus amigos ouçam bem o que agora eu vou falar, é melhor mesmo escutar para não perder o que tem. Se você conhece alguém que já foi surrupiado, sabe como é complicado ficar nessa situação. Cuidado com o seu cartão para que não seja clonado. Isso aí. Coisa linda. Professor, nós vamos para um breve intervalo e voltaremos para o último bate-papo de hoje, mas eu tenho certeza que o professor Paulo Barros já está gostando e vai querer voltar e trazer os seus versos aqui para a Rádio CT. O Clique Jornal volta já com o professor, poeta e escritor de cordéis, professor universitário, físico, músico, poeta, ele é cordelista, Paulo Roxo Barja, um instante só. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Fique bem informado com a Web Rádio CT. Água é vida. E vida não se desperdiça. Você sabia que a maior parte do gasto de água residencial acontece no banheiro? O vaso sanitário e o chuveiro costumam consumir juntos mais da metade de toda a água gasta em uma residência. Por isso, fique atento. Ao construir ou reformar, dê preferência a equipamentos de baixo consumo. O retorno desse investimento virá em poucos meses na sua conta de água. Entre nessa corrente. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Energia elétrica. Fique ligado. Somente pessoas com conhecimento técnico devem executar trabalhos em instalações elétricas. E atenção, quando houver tempestade com descargas atmosféricas, os raios, desligue os aparelhos das tomadas e evite atender ao telefone. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Pedofilia não é brincadeira, é crime. Pelos sites de bate-papo ou e-mails podem chegar mensagens e apelos para que crianças e adolescentes participem de jogos online, assim como convites marcando encontros secretos. Essas mensagens podem esconder intenções de abuso e exploração sexual infanto-juvenil. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Chegou em São José dos Campos o bilhete único. Com ele você vai poder pagar até 4 ônibus durante 2 horas em qualquer sentido, pagando uma única passagem, até mesmo indo e voltando dentro de uma mesma região. Isso vai mudar o jeito de andar de ônibus na cidade, dando mais liberdade para você e economia para o seu bolso. Tudo isso com mais qualidade. E, se você já tem o cartão eletrônico, não será preciso trocar. Prefeitura de São José dos Campos, trabalho que toca a cidade. Você está ouvindo a Web Rádio CT.
Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal da Rádio CT, a Rádio de Ciência e Tecnologia, e a presença do professor Paulo Barja, professor, cordelista, poeta, músico e etc. O etc quer dizer muita coisa. Professor Paulo Barja, desde a época dos homens pré-históricos, que os objetos celestes, eles suscitam um grande fascínio, admiração, não é? E dúvida também. E agora, no dia 20 de julho, foi em 1969, não é? 69, é isso. Que o homem foi à Lua, o Neil Armstrong. Exatamente. E o professor Paulo Barja, no seu livro de cordel, tem essa passagem. Que passagem é essa? Deixa eu te contar. Então, é assim, essa história de conquista do espaço, né, é um tema que atrai a atenção de todo mundo, mas muito das crianças, né? Te conto, inclusive, a minha história deve ser a de muitos, né? Eu com 4, 5, 6 anos de idade, eu ficava deitado, olhando para cima, para o céu, falava, eu quero ser astrônomo, quero estudar planeta, quero viajar, né? A gente tem essa coisa forte, as crianças em geral têm esse fascínio. A criança tem aquele olho lírico, poético, né? E muitos anos depois, eu já como pai, a Bebel, num fim de ano, inclusive era perto do Natal, ela chegou para mim e falou assim, pai, faz uma história espacial em cordel, um cordel de espaço. Eu falei, nossa, mas isso é difícil, como é que eu vou fazer, né? Não, faz um cordel, você tem que falar sobre espaço, faz um cordel espacial. Aí eu fiz uma espécie de uma aposta, fiz um desafio. Falei, eu vou fazer só se você fizer a capa. Você faz um desenho. Que coisa linda. Se você fizer uma capa boa, eu escrevo a história para a capa. Ela pegou e fez uma capa. Que coisa e aí eu linda. criei em cima o que eu chamo de passeio especial. É uma brincadeira com a palavra espacial. Passeio especial. Isso. Você quer ouvir? Mas agora, professor Paulo Barja, passeio especial, até porque esse 20 de julho completou mais um aniversário, que foi em 20 de julho de 1969, que ocorreu a ida do homem à Lua. É um pequeno passo para um homem, mas um grande passo para a humanidade, e isso traduzido em cordéis do professor Paulo Barja. Então vamos lá, é uma versão de uma história infantil, assim, dessa curiosidade da criança, né, pelo espaço. Era uma vez um menino que se tornou astronauta. Quando ficava na Terra, lá do céu sentia falta, e a sua imaginação nunca pousava no chão, ia sempre muito alta. Desde que foi para a Lua, sério, não foi molecagem, ele ficou fascinado vendo a Terra na paisagem e começou a pensar, eu preciso planejar minha próxima viagem. A comida era um problema muito sério e essencial. Seus amigos cientistas descobriram, afinal, uma solução incrível que parecia impossível e era mesmo genial. Eis um forno especial ativado pela luz das estrelas que você avista quando conduz sua nave, esquenta pão, omelete, arroz, feijão e prepara até cuscuz. Decidir o combustível era a próxima questão. Se fosse líquido ou sólido não daria certo não. Precisava ter bastante. Decidiu-se nesse instante usar a imaginação. Foi na aula de ciências que o foguete construiu, fez também a roupa certa para não morrer de frio, e foi na aula de artes que pintou todas as partes desse foguete Brasil. Na data do lançamento, com festa e muita alegria, o astronauta orgulhoso só acenava e sorria para o povo da cidade, pensando, agora é verdade, desta vez chegou meu dia. Uma viagem inédita eu irei realizar, atravessando os planetas desse sistema solar, depois vou até o Sol e ainda jogo futebol assim que a nave pousar. Era bonita essa ideia e o astronauta menino seguia firme e feliz para alcançar o seu destino. Um passeio especial numa nave espacial era mesmo algo divino. Viu cometas e asteroides viajando pelo espaço, sem parar para descansar, pois nem sentia cansaço. Só uma ponta de saudade da família, da cidade e a vontade de um abraço. Viajou até Plutão, depois Netuno alcançou, também visitou Urano, Saturno é que impressionou, tinha pedras nos anéis, e o menino com pincéis tudo aquilo desenhou. Júpiter de todos eles era o máximo maior, mas não tinha onde pousar, ir em frente era melhor. Viajou por toda a parte e logo chegou a Marte que conhecia de cor. Conversou com marcianos e logo fez amizade, perguntou coisas para eles com grande curiosidade, falou muito sobre a Terra, mas quando mencionou guerra, disseram, que crueldade.
Depois passou bem pertinho da Terra tão adorada e em seguida foi a Vênus para dar uma espiada. Mercúrio só tem verão e é mesmo calor do cão. Eu vou seguir minha jornada. O problema era que o Sol era o que ele mais queria viajar e planejava ir para lá naquele dia. Seguiu com toda a coragem o roteiro da viagem, mas enquanto ele seguia, aos poucos sentiu que a nave esquentava para valer e foi ficando com medo de que fosse derreter. Essa nave está em brasa, é melhor voltar para casa, mas como é que eu vou fazer? Não posso encostar em nada, tudo está quente demais. Seguir em frente é um perigo, mas como voltar atrás? Eu preciso imaginar um jeito de retornar em segurança e em paz. Então fechou bem os olhos, mantendo-se concentrado. Suava muito, mas logo foi ficando relaxado. Sentiu que a temperatura já não era uma tortura. Tudo tinha melhorado. O sol ficava para trás. Havia na noite preta estrelas muito distantes, um asteroide, um cometa. Agora estava na hora do astronauta ir embora e voltar para o seu planeta. Vou programar os controles para ter um feliz regresso. Quero retornar à Terra, mas para isso não me apresso. Pelo céu vou navegando, vou tranquilo, vou voando, com segurança e sucesso. E o astronauta menino, num voo silencioso, sonhou com a sua casa e um jantar delicioso. E quando acordou, que surpresa! A comida está na mesa! Venha logo, está gostoso! Ele aí foi bem depressa e comeu com muito gosto. Menino, meus parabéns, você está mesmo bem disposto? Mãe, você nem imagina, eu fui para mais longe que a China, mas aqui é que é meu posto. Passeio assim, meus amigos, realmente é bem bonito. Basta imaginar-se ali admirando o infinito. Rapaz, que felicidade, eu juro, com sinceridade. Astronauta, eu acredito. Coisa linda, boa, boa. 46 anos da ida do homem à Lua e para isso inventaram a esferográfica para se escrever o cordel, não é? Quais foram os inventos que foram feitos para o homem ir na Lua? A caneta esferográfica foi uma, não é? Tudo que você faz, a estratégia que eles enviam, no planejamento eles criam materiais que são usados nos cirurgiões, dentistas, tem várias aplicações. Tudo preparado, como foi preparado essa caneta de 46 anos atrás, que foi a Apolo 11. E para isso, professor, foram 10 tentativas para o homem ir à Lua. Na 11ª... tem toda essa sequência aí, né? Coisa linda. Professor, fico lisonjeado. Você sabe, deixa eu falar uma coisa para você. Tem uma frase que Newton, vamos citar o Isaac Newton, importante, que fala, se eu enxerguei, que tem a ver com essa história da conquista do espaço, se eu enxerguei tão longe, é porque eu estava nos ombros de gigantes. Ah, né? Coisa linda. Não é isso, né? Quer dizer, a história da humanidade, da evolução tecnológica, né, e social, é isso, né? A gente aprendendo com quem veio antes, ter essa noção do contexto histórico, aí é que a gente chega, né? Olha, estou muito feliz. Olha, se eu enxerguei tão longe, é porque estava no ombro de gigantes. Parabéns. Quero falar dos livros agora. Nós temos ainda 2 minutos, professor. Quais os livros que nós temos? Tem além dos cordéis? Isso, o primeiro foi os cordéis. Daí, em seguida, eu lancei o Anarcopoesia, que é um livro de poesia livre, e os Sonetos, que é um livro mais clássico, né, com a forma de soneto. E no ano passado tivemos 2 lançamentos que já são diferentes, que são o Lirismo Crônico, Poesia e Prosa no País da Bola, que conta a história, na verdade, são crônicas que falam da Copa do Mundo, falam de futebol, a função do goleiro, do juiz, do atacante, tem um reserva. Então é um lirismo, textos líricos sobre futebol. Poesia e prosa no País da Bola. Isso aí. Que maravilha. E que fim levou Samantha Miller? Isso aí. Esse é um romance? Esse é um romance. No final do ano passado a gente fez, na verdade ao longo de 2014, fiz um trabalho com alunos da Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas e Comunicação da Univap. Eu finalmente fui escalado para ter uma disciplina literária, né? Me chamaram para dar aula de uma construção de textos e narrativas literárias. Então eu, de brincadeira, propus para os alunos. Falei, gente, vamos fazer um livro juntos, né? E aí estudamos Nelson Rodrigues, fizemos umas leituras de crônicas, folhetim, e propus a gente fazer. Com 2 capítulos semanais, a gente ia fazendo, os meninos iam escrevendo, eu escalava, essa semana é você, depois você, ia passando a bola, e eu recebia esses textos, revisava, naturalmente fazia
o link, aí a junção. Até quando chegou no final do semestre, a gente tinha uma história em pleno andamento, é um mistério. Onde é que está Samantha Miller? Quem é essa menina? Cadê, né? Aí acabou o semestre e eu não podia deixar essa história sem um final. Então eu passei as férias do ano passado, meio do ano passado, fazendo os capítulos finais desse folhetim que foi lançado em outubro. Que fim levou Samantha Miller? Agora, professor, tem um texto aqui, olha, é muito bacana na página 86, alguma coisa, porém estava estranha. Não havia absolutamente nenhum movimento no local. Os dois se aproximaram da porta, atraídos por um papel que dizia apenas: fui viajar, volto daqui a 2 semanas, o João, o proprietário. Isso aqui é sensacional. Pra ler como foguetinho, como se fosse novela antigamente, né? Exato. Sem a televisão, a gente tinha essa coisa, o rádio. Agora, né, e por que não? Não pode. Tem que ser no meio. Pode fazer spoiler. Está na 86. Agora, por que não transformar isso aqui num belo de um filme? Pois então, quem sabe? Não a é? gente tem a turma lá de rádio e TV na Univap também, Então, tá dada a dica aí. Bom, como a Bebel fez o desafio, eu faço também transformar que fim levou Samantha Miller com toda a tecnologia que tem a rádio e TV da Univap. Acho ótimo. Tá aí o desafio lançado. Legal. Professor Paulo Roxo Barja, em nome da Rádio CT, muito obrigado pela sua presença, entrevista e pelo brilhantismo de suas palavras aqui no Clique Jornal. Eu que agradeço, eu acho o rádio um veículo sensacional e vocês são uma simpatia. Parabéns pelo programa e espero voltar outras vezes. Está convidado já. Muito obrigado, professor Paulo Barja. Bem, amigos, por aqui a gente vai colocando um ponto final em mais um Clique Jornal. A apresentação foi aqui do Paulo Silva, a trilha sonora modulada pelo Eduardo Aparecido, a editora, minha colega jornalista Shirley Marciano, o diretor de comunicação, o engenheiro Gino Genaro, e a presidência do também engenheiro, o engenheiro Ivanil Elisiário. Grato a todos pelo clique, agradeço pela companhia, audiência e amizade e até lá. Tchau. Você ouviu pela Web Rádio CT Clique Jornal. Clique Jornal.